Boa noite, bem-vindos à nossa família. Começa agora o Família Projeto de Deus. Nós estamos ao vivo aqui na TV Século XXI e comemorando a chegada de setembro. Este é um mês de datas muito importantes. É o mês da Bíblia, tem a chegada da primavera, dia de São Cosme e Damião e dos Santos Arcanjos, e também celebramos o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência e o Dia do Surdo. Para abrir o mês, hoje nós vamos falar sobre a importância da união da família para incentivar os filhos com deficiência e a se desenvolverem, terem mais qualidade de vida. E para nos ajudar a falar sobre os desafios, as dificuldades, também as belezas em conviver com pessoas com deficiência, nós vamos receber Márcia Raguilda, psicóloga especializada em atendimento à família com filhos com deficiência. A Márcia atua na PAI, aqui de Valinhos. E também Daiane Camporese Rodrigues, que é educadora e professora de educação especial. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Você de casa tem algum testemunho para nos enviar? Convive com pessoas com deficiência? Qual é o maior desafio e a maior alegria? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 19 997169915, ou então ligue para nós aqui pelo call center, o DDD 19 3871 9620. E hoje tem presente para quem se tornar sócio. É uma almofada da Sagrada Família, feita e doada pela Carmen Longo, com arte da Anne Pires. Além disso, ao se associar, você vai receber a revista Brasil Cristão Criança, cursos de EAD e muitos outros benefícios. E nós vamos agora para a leitura da Palavra de Deus e eu queria convidar você para ler com a gente. É Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é verdade, né, gente? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo naquele momento, né? Até minha filha, a gente conversava essa semana, ela falava assim, ela falou, o que me incomoda, ela estava grávida, as pessoas falavam assim, ai, mas que bom, sendo menino ou menino, o importante é que venha com saúde, né? E ela fala, mãe, isso daí me incomoda, porque e se não vier com saúde, né? E se não vier perfeito, e se vier com algum problema, não é verdade? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E ter um filho com deficiência, alguém com deficiência na nossa casa, com certeza nos amadurece e nos faz melhores, não é, Márcia? Isso mesmo. O que você pode trocar uma ideia com a gente sobre isso? Eu acho que quando uma criança vem para uma família, tem sempre um propósito de Deus, né? Independente dela ter deficiência ou não. Porque a criança, ela faz com que a gente põe à prova as escolhas dos nossos sentimentos mais nobres humanos, né? A empatia, a compaixão, a paciência, a fé. Então, quando uma família recebe uma criança, esses sentimentos, eles são provocados para aparecer. E quando aparece uma criança com deficiência, o desafio é maior ainda, né? Então, o propósito de Deus, eu penso, a gente deve ser pessoas melhores sempre, né? Márcia, você é psicóloga e atua há décadas, né? Sim. Décadas, dá para falar, na PAI. Isso. Como psicóloga e a partir da tua experiência, você percebe que as famílias, quando recebem o diagnóstico de uma criança, de um bebezinho que está chegando, sabendo que ele tem alguma deficiência, esse casal passa por um luto? Sim. Né? Quando você está gestando uma criança, você idealiza um filho, né? Como ela disse, você idealiza que ele vai ser assim, que ele vai nascer assim e normalmente que ele é saudável. Quando vem a notícia que a criança tem uma deficiência, esse filho ideal, ele morre, né? Ele tem que morrer
para você aceitar o filho que você tem. Então esse luto vem do filho, da morte do filho idealizado. E ao mesmo tempo um grande desafio, um grande conflito para aceitar essa criança que é diferente de você, que é diferente do que você conhece sobre educação, né? Então esse luto ele é vivenciado em fases, né? Tem a fase do choque, tem a negação, depois tem aquela reação e a adaptação. Alguns pais não passam as 5 fases. Tem pai que nega até. A gente faz um trabalho bem forte mesmo com a família e às vezes eles não passam dessa fase de negação. Então, o ideal é que a gente consiga fazer um trabalho lento. Às vezes os pais são encaminhados para atendimento individual também, né? Para resolver algumas questões que são deles, não são da criança. As questões são dos adultos, né? São dos pais. Então, a gente faz essa provocação para que haja essa aceitação da criança, porque senão não vai haver um desenvolvimento pleno da criança, né? Daiane, você que trabalha com famílias, você que é educadora e trabalha com famílias justamente nesse processo, né, junto com as crianças que vêm, então, com deficiência. Como a Márcia estava falando sobre a chegada, eu gostaria de saber a sua experiência. A partir de que momento uma família busca ajuda ou deveria se preparar para essa chegada dessa criança com deficiência, para incluí-la na família? Como que você enxerga isso? A partir de que momento seria o ideal? Eu, como educadora, a gente também lida, né, com os familiares das pessoas com deficiência, então, desde os bebês até os adultos, né, por se tratar de educação. Então, a gente tem aí diferentes modalidades de ensino e a gente percebe que não é agora só a expectativa dos familiares, mas no âmbito educacional também a expectativa dos professores, né? Então, quão é importante que as pessoas observem e vejam que conviver, que a inclusão social, e aí a inclusão tanto no âmbito familiar quanto educacional, ela parte do pressuposto de convivência, né? Então, quão a gente ganha em conviver com essa diversidade, com as pessoas com deficiência, né? Esse acolhimento, no caso eu, né, que trabalho como educadora, esse acolhimento com a família, ele acontece também, as famílias nos procuram, mas geralmente é preocupado com a garantia da aprendizagem, é a preocupação com a questão da alfabetização, né, com a construção de conhecimento. Então, a gente já está num patamar que não é apenas o acesso e a permanência à escola. Isso a gente já tem políticas públicas que garantem a matrícula e a permanência nas escolas. A gente já está no patamar de garantia de aprendizagem. E é esse acolhimento que a gente faz, né, de garantia de direito às famílias, né, das possibilidades que as pessoas com deficiência têm. Eu queria fazer uma pergunta para a Márcia, porque a Márcia disse que alguns pais entram nesse luto e não aceitam a criança, não conseguem sair do luto, né? Do filho idealizado, né? Porque a gente cria tanta expectativa na vida, né? Por isso que a gente se decepciona. É melhor você não criar expectativa, porque aí você se decepciona menos. Nesse caso, eu estava pensando assim, a fé deve ajudar muito nesse sentido daquele pai, daquela mãe que não aceitam o filho, voltando na palavra de Deus que a gente lê, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você concorda que a fé, ela ajuda muito os pais a terem uma aceitação maior sobre a situação? Eu concordo, né? É o que eu falo, a pessoa que tem fé, ela aceita Deus tem um propósito naquilo, né? Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que ser melhor. Então, quando você continua orgulhoso, vaidoso, né? Assim, a vaidade pega numa hora dessa, né? Mexe no narcisismo, né, da pessoa. E isso dificulta muito a aceitação da criança, né? Entendi. Então, uma coisa que eu queria te dizer também. Esses pais que não aceitam, eles vão continuar o luto e eles vão ser infelizes o tempo todo. Você tem um caso, pelo que eu vi na apresentação, você tem um filho com deficiência? Não, eu não tenho. Você trabalha com as crianças com deficiência? Eu só trabalho com crianças com deficiência. Tá, bacana.
Vamos aproveitar e vamos ouvir um testemunho agora gravado pela Sara Bentes para ilustrar um pouco melhor essa nossa conversa. A participação da minha família, especialmente dos meus pais, no meu desenvolvimento pessoal e profissional, né, foi de fundamental importância. Desde muito novinha, eles me estimularam, me ajudaram bastante a desenvolver meus talentos, minhas habilidades, não pouparam esforços para fazer as adaptações necessárias, né? Eles sempre lidando com as tendências protetoras, super protetoras deles, que é uma coisa muito natural da família, mas tentando sempre equilibrar, dosar com o estímulo, né? Então, foi de fundamental importância toda essa união, toda essa participação. Se meu sorriso diz que eu tô contente, eu quero mais. Se acha que fiz o suficiente, eu quero mais. Se eu fui aonde quase ninguém foi ainda, eu quero mais. E eu posso mais. O que você espera não é o que eu quero. Eu estou aqui descascando a berinjela com uma faca bem grande, porque eu adoro facas grandes e bem cortantes. As pessoas ficam apavoradas, como você não se corta? Claro que eu me corto, às vezes. Às vezes você se corta, Tainara? Tá. Nossa, cinegrafista. Pessoas que enxergam se cortam às vezes. Por quê? Porque se distraem. Se quiser me ajudar, pergunte primeiro se eu preciso. E se for me ajudar, entenda primeiro como. Se quiser que eu te reconheça, então me diga teu nome. Ou se quiser mais poesia, então me cante tua canção. Se for me guiar, não me empurre à tua frente. Seja minha estrela guia, abrindo caminho pra mim. Se quiser que eu veja algo, não aponte, faça ponte com palavras de descrição, então me leve até lá. Que testemunho bonito da Sara Bentes, né? E que alegria ela poder compartilhar conosco tantas coisas, tantas lutas, né? Tantos desafios vencidos que para muitas pessoas parecem montanhas intransponíveis, e ela consegue lidar com tamanha beleza e docilidade. E você que está em casa, também tem alguma história para compartilhar conosco? Alguma história de superação, de deficiência? Né? Alguma pessoa com deficiência que convive com você na sua família, ou na sua escola, ou na sua comunidade? Envie para nós. Né? Entre em contato conosco aqui pelo nosso telefone, pelo WhatsApp ou pelo call center, como você está vendo aí na sua tela. Daiane, aproveitando essa história tão bonita que a Sara nos enviou, nós acabamos percebendo que a Sara, ela está muito bem, muito à vontade, não só em casa, inclusive apareceu ela ali cortando, né, uma berinjela com a faca bem afiada, ela faz até piadas com isso, né? Mostra o quão bem ela está, mas também no ambiente escolar. Aparece ela na quadra, né? Então ela está integrada também nesse ambiente. Afinal, pela sua experiência como educadora, qual é o ambiente mais adequado para uma pessoa com deficiência, e aí com uma criança com deficiência, começar a se soltar? Você acha que ela já tem que vir à vontade de casa ou não? Esse é um trabalho feito na escola também, que é complementado em casa. Como é que você enxerga essa situação? Eu entendo, né, que cada um de nós somos únicos, né? Então a gente tem as nossas especificidades, a gente tem as nossas potencialidades, as nossas fragilidades,
mas é importante que a gente acredite na capacidade desses sujeitos. Né? Então, aqui ficou muito claro, né, pelo VT, pela participação, pela autonomia dela, pela independência, que depositaram, né, acreditaram nela. Então, a família possivelmente teve esse acolhimento, teve esse olhar atento para que ela conseguisse se desenvolver. Não tem receita, né? Não tem o certo por onde começar ou por onde terminar. O que a gente tem que garantir é que eles ocupem esses espaços. Né? Então, por isso que a gente volta naquela questão de conviver. Aqui ficou muito claro que ela consegue ocupar todos os espaços com autonomia porque ela recebeu estímulo, né? Porque depositaram essa crença, né, da capacidade, ela não ficou no estigma de que a deficiência anularia ela da participação plena social. Né? Então, eu acho que é isso que é importante. E, como educadora, é isso que a gente vem proporcionando. Eu acredito que a sociedade, que as crianças serão mais acolhedoras, que elas terão, enxergarão a diversidade de forma muito mais sensata do que nós, né? Por conviver, por ter a presença e a participação dessas crianças com deficiência já no âmbito educacional e social. E, Daiane, o que você poderia dizer, por exemplo, para os pais que estão nos ouvindo agora? Tem muitos pais que têm um filho, uma filha com deficiência, mas têm medo de deixar justamente essa criança se desenvolver, se soltar fora do ambiente familiar. Então, tem medo de, será que já é a hora de ir para a escola? Né? Será que eu já posso soltar? O que você pode dizer para esses pais que muitas vezes, querendo o melhor para os seus filhos, claro, mas ainda tem medo de dar justamente essa liberdade, esse empurrão para o seu filho, sua filha com deficiência? A primeira coisa é confiar, né? Confiar na potencialidade desse sujeito, na potencialidade do seu filho, né? Como educadora e especialista em educação especial, a gente visualiza que existem diversos canais de aprendizagem, que todos nós somos capazes de aprender, por vezes de forma diferente, mas que todos nós temos condições de aprender. Então, acredito que seja confiar. Não é fácil, né? Hoje eu até posso falar na condição de mãe, né, por ter aí a minha bebê, acredito que não seja fácil mesmo, né? Você depositar aquele ser que você ama tanto e que é um amor incondicional, às vezes até, né, indescritível, e depositar na mão de uma outra pessoa. Mas é importante que se confie, é importante fazer parceria com as escolas, né, fazer parceria com as instituições. No caso, né, a gente tem crianças que são atendidas, que vão à sala comum, mas que são atendidas, que fazem terapias com fonoaudiólogo, que necessitam de um atendimento multidisciplinar. Então, o importante é acreditar, né? É confiar. Acho que é estabelecendo parceria mesmo. Eu até, você conversando, a gente vendo a Sara, o testemunho dela, eu queria perguntar para minha amiga, que é psicóloga, como que, o quanto é importante essa autoestima da Sara, né? E como é que você pode, para os pais, as pessoas que estão nos assistindo, como que você pode incentivar o filho a ter tanta autoestima? Porque a gente vê tantos jovens hoje perfeitos e que não têm essa autoestima. Eu acho que a Márcia e a Daiane já responderam isso, viu, Silvia? Dizendo o seguinte, a Márcia disse, é importante que os pais, em algum momento, se deem conta de que é uma graça de Deus ter aquele filho, né? E a Daiane apontou a questão de acreditar no filho. Então, a autoestima começa aí, com o que as duas disseram. E a criança, né, fica bem, né? A porque ela percebe. Sabe que ela foi desejada, ela é desejada, não do jeitinho rejeitada. Que veio, né? Do jeitinho que veio. E mesmo com essas dificuldades e desafios que ela vai ter que enfrentar, eles acreditam nela. Eles acreditam que ela vai dar o melhor dela a cada dia. Não é por aí? Isso mesmo. Eu acredito que sim. Os pais percebem na criança, isso é muito importante, que os pais vejam o que ela é capaz e em que ela é limitada, né? Então, quando você estimula as habilidades do que a criança é capaz, não, a criança tem uma deficiência, ela não é toda deficiente, ela tem algumas limitações, né? E o cérebro, ele é muito, muito bom nesse sentido, porque ele favorece algumas habilidades.
algumas dificuldades e habilidades. Então, quando esses pais percebem, não, ela tem essa possibilidade, eu vou incentivar nisso, né, vou dar independência, e eu acredito, a criança passa a acreditar nela também. Então, a gente observa assim, às vezes alguns pais querem que a criança leia e escreva, mas essa criança não é capaz de tomar banho sozinho, né? Então, ele é deficiente, mas ele tem que ler e escrever. Então, é importante que a criança, dentro de casa, ela tenha independência para a vida diária, né? Que ela acorde, que ela arrume a cama, ela é capaz. Que apoio que ela precisa para conseguir? Que apoio eu tenho que dar para esse filho? Aí ele não consegue pôr a calça. Então, eu vou colocar até um ponto, depois daquele ponto, ele faz sozinho. Então, esse estímulo à independência faz a autoestima melhorar, faz ele acreditar e fica feliz como a Sara, né? Márcia, eu vou insistir nessa informação que você está dizendo, porque, principalmente para quem está em casa nos ouvindo, isso é muito importante. Não só os pais, claro, que tem, né, uma pessoa com deficiência na família, mas todo o entorno, né? A família mais ampla e também os amigos, né? A sociedade como um todo. Então, eu vou insistir nesse ponto que você acabou de dizer. Por exemplo, o que você está falando aqui é que a sua experiência de APAE, por exemplo, né? Muitos de nós já tivemos oportunidade de conhecer as APAEs e quem ainda não teve, por favor, vá lá, né? Está feito o convite. Pois é, justamente. Participe como voluntário, né? Doe um pouco do seu tempo e vá participar um pouco também desse trabalho tão bonito que é feito pelas APAEs. E eu que já vi como que funciona mais ou menos uma APAE, sei que é uma maravilha, né? Não só as crianças, mas os jovens e os adultos vão, se exercitam, fazem muitas atividades diferentes, coisas que às vezes a gente até se espanta, né? Fala, meu Deus, olha, surpreende, pessoa, né? Pois é, com deficiência, mas faz isso, faz aquilo. Eu acho que nem eu, né, seria capaz de fazer uma outra atividade, por exemplo. E aí é que está essa questão. Na APAE, essa criança, esse jovem ou esse adulto mesmo, vai e faz todas essas coisas. Tem várias atividades e participa de tudo isso. E muitas vezes, quando acaba o período da APAE, deu o horário, volta para casa, chega em casa e não faz nada. Não faz nada porque a família não estimula. A família só leva para a APAE, aí na APAE faz um monte de coisa. Ou na escola, como a Daiane estava dizendo, né? Mas, quando chega em casa, os pais ou até mesmo a família mais ampliada, os amigos, não estimulam. Então, gostaria de reforçar, o que você está dizendo é que a família tem que estimular quando estiver em casa, por exemplo? Eu sempre converso com as famílias, né? A vida é muito corrida, né? E para lidar com pessoa com deficiência precisa de tempo. Então eu falo para as mães, olha, quando você não tiver tempo, não faça. Mas quando você tiver tempo, por favor, né? Ele tem um tempo maior para realizar as coisas. Ele precisa de apoio para realizar as coisas, né? Então, o que é prioridade na sua vida? Né? Então, é arrumar a cozinha ou dar aquele apoio que o filho precisa naquele momento. É uma decisão que no dia a dia foge. Né? Ai, deixa eu pôr a roupa que eu estou com pressa. Então, tudo bem, quando você tem horário no médico, põe a roupa, mas quando for domingo, você ajude que ele tenha essa independência. Né? Então, o que a gente tem que falar para as famílias é um pouquinho de atenção. Como eu me sinto numa família que eu não tenho função. Eu não me sinto pertencendo a essa família. Então, você arruma a cozinha, você limpa, você sai e eu fico sentado, não é? Então, esse sentimento, a pessoa se sente excluída do contexto da família. Então, se você está arrumando a cozinha, então dá um pano para essa pessoa secar e nesse momento interage, né? Nesse momento que você está trabalhando com seu filho por perto, você está convivendo, você está trocando ideias, você está incluindo essa pessoa na família e promovendo a independência dela. Nossa, Entendeu? é muito interessante isso, né? Porque hoje os pais têm hora que falam, eu prefiro fazer do que pedir. Eu prefiro fazer do que, vai fazer errado, vai enxugar errado, vai lavar errado. E, na verdade, você não deixa o filho participar. Não só um filho com deficiência, mas qualquer filho, né? Então, as crianças, a gente percebe que as crianças querem ajudar, né? Elas têm esse desejo de ajudar. E aí os adultos vão cortando, porque não tem tempo, porque precisa fazer. Muito interessante isso que você falou, porque ele vai participar
da casa. Olha, eu fazia com os meus filhos pequenos, né? Eu colocava tarefa numa cartolina e você, essa semana, você vai molhar o jardim, você vai lavar, vai varrer a garagem, o outro vai, né? Eles queriam morrer, né? Mas era muito bom, eles cresceram assim. Hoje todos trabalham, todos se viram e foram aprendendo, foram sendo incentivados. Diferente daquela mãe que fala, ai, coitadinho, ele não consegue, ele na frente dos outros, não é isso? Daiane, é assim, às vezes na escola a mãe fala, ai, coitadinho, ele não, na frente da criança ele não consegue, ele não vai, nunca vai conseguir, e fica aquela coisa, aquela melancolia, né? Acontece isso, você percebe? Sim, e é uma coisa que a gente também trabalha com as famílias, né? Da questão desse discurso da incapacidade, porque por vezes não é porque a criança tem uma deficiência intelectual que ela não compreende aquilo que está sendo dito, né? Ela tem um ritmo, ela tem um tempo, assim como a Márcia falou, né? Ela tem um ritmo diferente, ela tem um tempo diferente, mas você falar das impossibilidades dela na frente dela como se ela não estivesse, né, é anular aquele sujeito. Então, a gente também tem essa conversa, construir uma rotina, que essas famílias consigam construir uma rotina em que haja a garantia da participação dessas crianças, dessas pessoas com deficiência, é importantíssimo. Né? Então, a gente também faz essa orientação, tanto para a questão das atividades de vida diária, que também a gente tem essas orientações, quanto na questão das aprendizagens, então das atividades que são propostas pelos professores, de permitir que ele tenha autonomia, que ele tenha independência e você fica no apoio, você fica no suporte. Mas é importante que permita que essas crianças, né, que essas pessoas com deficiência, eu falo pessoas porque, como eu disse, a gente atende até os adultos, mas que eles se sintam também protagonistas nesse processo, né? Senão fazem por eles. Tá. A gente vai precisar dar um intervalinho aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Então, a gente está aqui falando um pouco sobre a criança com deficiência e o nosso papo aqui está muito gostoso. Então, até mais, a gente recebe vocês, a gente vai ter um sorteio da Sagrada Família e vai mandando aqui pra gente no telefone 38719620, liga para nós, se torne sócio, ajude essa obra aqui, tá bom? E aí você recebe a revista. Caso você não esteja recebendo, por problemas do correio, liga aqui pra gente, a gente vai dar um jeito, vamos ver o que a gente consegue, tem na internet, tem revista digital também, tá bom? Até mais, a gente já volta.